Graça e paz, amados irmãos. Mais um motivo de alegria estarmos aqui para podermos estarmos gravando no canal Edificando a Igreja. A gente fica um pouco, às vezes, por algum tempo sem gravar, tem uns 3 ou 4 dias que nós não gravamos, motivos de viagem e também de estar observando, a composição das coisas para podermos buscarmos a Deus e estarmos aqui para podermos anunciar aos amados irmãos algo da parte do Senhor. Amém? Meus amados irmãos, louvado seja Deus por tudo. Eu quero agradecer a todos os irmãos que têm dispensado o seu tempo para, juntamente conosco, aprendermos as porções da palavra de Deus. Deus, Ele é fiel, é um Deus infinito, e tem feito grandes coisas para com a nossa vida. E nós nos alegramos de termos essa oportunidade de sermos úteis aos irmãos. Eu quero agradecer, mandar um abraço para o nosso irmão, um obreiro do Senhor, o nosso irmão Benito Botelho, aí na capital de Salvador. Nós poderíamos falar de muitos irmãos, aí o diácono Adalton, aí, todos os amados irmãos, o presbítero Francisco, um grande abraço, o presbítero Francisco em Ilhéus, presbítero Francisco aqui em Conceição do Jacuípe, o diácono Adalton, aí em Conceição do Jacuípe. Mandar um abraço para todos os irmãos da comunidade, que nós aqui atendemos aos irmãos, servimos aqui, esse pequeno grupo localizado no bairro Condomínio Buriti, na cidade de Muritiba. Mandar um abraço para os irmãos em São Paulo, aí na Paraíba, os irmãos que têm acompanhado as mensagens da palavra de Deus. Isso para mim é um motivo de alegria e um motivo de incentivar. Quero mandar a paz do Senhor ao amado irmão Arthur, aí na cidade de Ilhéus. Muitos irmãos aí em Ilhéus que têm ouvido a palavra de Deus, o nosso querido irmão Jorge, a irmã Luciana, nosso irmão diácono Tiago, aí na cidade de Ilhéus, que serve ao Senhor no diaconal, a igreja, o corpo de Cristo. Amém? Quero agradecer a todos os irmãos que têm compartilhado, têm se inscrevido no canal. Isso para mim é um motivo de alegria, de edificação e um incentivo para que nós possamos continuar. A nossa irmã Carol, a nossa irmã Terezinha, sempre pelo WhatsApp, mandando alguns textos, algumas mensagens de incentivo, E isso a gente tributa toda a honra e toda a glória ao Senhor. Eu vou deixar aqui o número do meu WhatsApp, se você desejar. Você pode pegar aqui, está aqui o número do meu WhatsApp, tá certo? Alguma dificuldade, algum conselho, nós estamos aqui para ser útil aos irmãos. Amém? Amados, eu quero falar hoje com os amados irmãos aqui um texto conhecido, mas pouco ventilado, tá certo? Vamos ver, eu quero gravar um pouco, Porque a gente sabe que se a gente for dar evasão às Escrituras, realmente o que a palavra de Deus ela necessita de que seja explanada, nós requeremos de um tempo. E hoje nessa sociedade aí que corre o tempo muito rápido, as pessoas não querem ouvir vídeos de 40, 50 minutos, elas não têm tempo, não têm, entendeu? Eu sei que a correria da vida é muito grande, então eu vou, a partir de hoje, gravar vídeos com composições menores, para que até que eu tenha que gravar 3, 4 partes. Eu vou tentar ter um poder de síntese menor para poder ser edificado a igreja do Senhor. Irmãos, o Senhor Jesus, eu quero um bate-papo com os amados irmãos. Brevemente nós vamos fazer aqui uma live, tá certo? Você vai poder fazer perguntas aí nos comentários, pelo zap, que eu vou deixar o número aí no início do vídeo, como eu falei, tá certo? Um texto do Senhor Jesus nos chama a atenção. Amados, nós estamos ávidos a buscar a Deus, a buscar a verdade. Nós, a igreja do Senhor, eu não falo isso por vanglória ou porque seja melhor ou queira ser melhor que ninguém. Nós somos a igreja do Senhor, somos o corpo de Cristo. Passamos a vida toda tomando a Santa Ceia, sendo ensinados de comer o pão, o partir do pão, o comer o pão, o beber o vinho, é o meu corpo e a minha carne. Sabemos dessa cerimônia da igreja.
e nós passamos a vida inteira entendendo que a igreja somos nós, somos o corpo de Cristo. Eu quero ser bem resumido. Amados, primeiro ponto. Todos esses escândalos que estão acontecendo, aí, na verdade, esses escândalos é para que a gente possa entender, amados irmãos, que a palavra de Deus ela precisa se cumprir. Deus não vai sair como mentiroso. O apóstolo Paulo já falava na sua carta a Romanos, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Em uma explanação da palavra de Deus, nós não temos que estar preocupados em defender comportamentos que fogem da baliza da palavra de Deus. Se uma pessoa se intitula pastor e faz algo que a palavra de Deus condena, eu tenho que ficar com a palavra. Eu não posso sair por aí defendendo camisa de time, partido político ou placa de instituição religiosa. As falcatruas, o Senhor Jesus disse, importa que haja os escândalos, mas ai daquele por qual vier o escândalo. Você que vai para a rede social para falar que o pastor fulano pecou, que a irmã tal traiu o marido, coisa de fofoqueiro, tem site gospel. As Escrituras Sagradas falam sobre a maledicência, irmãos. Fala sobre o poder da língua. O apóstolo Pedro faz referência aos profetas. Ele diz, aparte os vossos lábios das palavras falsas, das palavras enganadoras, das palavras de maledicência. A palavra de Deus está recheada de palavras que nos exortam a fugir da maledicência. O apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso e em todas as suas epístolas, ele fala sobre essa questão de difamar, de falar mal dos irmãos. Irmãos fofoqueiros. Ele disse, estive com falsos irmãos, irmãos que eram caluniadores, que andavam falando mal. Irmãos, o salmista, o provérbio de Salomão diz que quando alguém fala mal de alguém, ou julga o pecado de alguém, pega aquela marca. Pode observar que todo moralista que prega contra o adultério, não no sentido de salvar alguém, mas de condená-lo e se sentir melhor que ele vai acabar caindo em adultério, porque Deus não dá graça aos soberbos, aos orgulhosos, aos que se sentem melhor do que os outros. E aí a gente vê esses escândalos. Irmãos, a palavra de Deus diz, quem está em pé, tome cuidado para que não caia. E se o seu irmão estiver caído, Deus é Deus do que está em pé e é Deus do que está caído. Note que o vaso quebrou, mas foi na mão de Deus. Vamos sair dessa situação, dessa coisa asquerosa que está nas redes sociais. Vamos usar essa rede social. Quem é de Deus, santifique-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. O Senhor Jesus, ele usou um texto, uma palavra que sempre me chamou a atenção. E eu quero resumir aqui essa mensagem de hoje à noite, nesse texto. Ele disse, se aqueles dias, os dias finais que estamos vivendo agora, esse palco que está sendo montado, as coisas que vão estar vindo, a agenda global até 2030, entre outras coisas que estão vindo, a gente já sabe o sistema econômico, as moedas digitais, essas questões de condicionar o homem a obedecer ao Estado, às autoridades, acima do que obedecer a Deus, certo? Meu corpo, as regras são minhas, esse é o dilema. As ideologias que estão aí, ideologias de gênero e tantas outras coisas, que já modelam o mundo ama o que é seu. Eu não posso impor ao mundo a vontade de Deus. Quem é? O Senhor Jesus, amados, ele deixou bem claro, veja o último vídeo que eu prego, o mundo ama o que é seu. E eu digo que Jesus disse, deixou bem claro, os que são da luz, vêm para a luz, para que as suas obras sejam manifestas. Mas quem é das trevas não vem para a luz, certo? Porque suas obras são maus. Então, eu não vim julgar o mundo, disse Jesus. A minha palavra julgará. E a palavra está aí, irmãos. Quem é da verdade, vem para a verdade. Agora, a disputa religiosa é que faz os homens se cair, tentando fazer o proselitismo, conquistar almas em nome do reino de Deus, que vai para aumentar as fileiras desse exército. Mais gente
mais movimentação, mais aglutinação de pessoas a serem dominadas, mais capital de giro, mais dinheiro, mais influência no Estado, mais influência no meio político, porque você tem um grande contingente como massa de manobra, e isso vai ser útil para o condutor, o pastor, presidente, o dono da empresa, ou seja lá o que for, ou do CGC, do CNPJ, da convenção da junta pastoral. Nós falamos sobre isso em outros vídeos. Se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne se salvaria. Se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne e nenhum osso seria salvo. Mas por causa dos eleitos, esses dias serão abreviados. Essa tradução, irmãos, eu vou repetir de novo. Se aqueles dias não tivessem sido abreviados, se aqueles dias não tivessem sido encurtados, nenhuma carne e nenhum osso se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, em outra tradução diz, por causa dos eleitos, se esses dias não fossem encurtados em alguma tradução, em outra tradução diz, nenhuma carne se salvaria, se esses dias não tivessem sido encurtados. Meus amados, abreviados. O que é que você acha que aconteceria para o Senhor Jesus, em uma visão profética, dizer que se esses dias não forem encurtados, abreviados, ou seja, se a vinda do Senhor não for iminente, se Deus não vir trazer o juízo final, a consumação dos séculos, se Deus deixar caminhar do jeito que os homens têm os projetos, nem carne, nem osso se salvaria, mas por causa dos eleitos. Você acha que é brincadeira uma palavra como essa? Será que você pode ter a compreenditude trazida pelo Espírito Santo à baila dessa conjuntura, dessa realidade que estamos vivendo? E não se tem ideia. Aqui atrás de mim está aqui a geopolítica, os continentes da Pangeia, a divisão terra e mar. É a luta que estamos vendo aí, certo? Eclodindo-se as nações que vão se ajuntar contra Israel no grande, no grande Amargedon, lá no vale de Amargedon. Isso, a escatologia está aí, as profecias estão aí, no vale de Megido, a construção do terceiro templo, o domínio, o mundo está se arregimentando, peça encaixando com cada peça para o cumprimento da palavra do único e eterno Deus. Aquele que sabe de todas as coisas é o Alfa e o Ômega. Ao leão da tribo de Judá, que foi digno de abrir os selos. Assim, existe um projeto, existe uma agenda, existe um prospecto aí dos grandes dominadores do mundo. Mas eles não perdem por esperar, porque lá está vaticinado no livro de Apocalipse as trombetas que vão ser tocadas, os ais que virão sobre essa terra. Houve a primeira vez que Deus veio visitar as obras dos homens, uma alta tecnologia que estava sendo realizada na terra por Nironde e todos aqueles que eram ali guiados por ele. E Deus ele teve necessidade de destruir aquela obra, porque ele disse que se os homens levassem a cabo aquilo, nada mais seria impossível diante daquele portal que estava sendo construído. Porque se eu construir um prédio, tem os maiores prédios aí que está em Dubai, aí nos prédios, nos grandes edifícios aí, Kuala Lumpur, aí na Indonésia, em outros continentes asiáticos, tem prédios aí me parece, de 1 quilômetro e 200 metros. 200 metros é um prédio aí de cerca de 18 andares, de 18 andares mais ou menos, 15 andares. Imagine 1.200 metros. E até o exato momento Deus não apareceu para dizer assim, esse prédio vai tocar no céu. Vai chegar onde? Na ionosfera, na atmosfera, alguma camada do céu empírico, céu azul, que a gente pode ver.
E o que é que eles estavam construindo? Aí é um tema, um tópico para um outro vídeo, né? Ele ameaçava, nada mais seria impossível, né? Ali tem mistério, tem revelações e tem coisas não reveladas que Deus guardou para a excelência do seu poder, como ele falou a Moisés no livro de Deuteronômio. Então, amados, quando o Senhor Jesus disse, será que quando o Filho do Homem vier à terra achará fé, encontrará pessoas agradando a ele, porque o escritor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Será que quando o Filho do Homem vier à terra encontrará fé, porque você está vendo o descrédito que está a palavra, as escrituras, não a palavra de Deus em si, mas aqueles que dizem serem portadores da palavra de Deus. Você acha que Deus ele vai usar uma matriz humana, uma verdade humana, um caminho humano, que é a religião, que vem do grego religare, que é a única pessoa que é o verdadeiro religare é Jesus Cristo, porque ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, né, a não ser por ele. Ele é o caminho, né? João capítulo 14, né, e o versículo 6. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, a porta de salvação, a graça de Deus não é uma denominação. A minha igreja, a sua igreja é qual? Eu já tenho falado tanto sobre isso, porque se você não definir, meus amados irmãos, se você não buscar esse entendimento, você vai ser levado, porque você está construindo uma casa sobre areia. Nenhuma religião morreu na cruz, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele auto se intitula, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, como você pode ver, o caminho, a verdade e a vida é o Senhor Jesus. Não é uma instituição religiosa. Não são homens. É o Senhor Jesus. O Jesus Cristo, Yeshua, né? No hebraico, no inglês, no português, a palavra de Deus é traduzida para a nossa língua, português, né? É o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele diz, será que quando o Filho do Homem vier achará fé? Porque a fé está sendo combatida, né, irmãos? As pessoas estão perdendo a fé, porque acham que congregar e reunir é no ajuntamento de uma placa congregacional que tem a baila a direção de uma interpretatividade da palavra, das escrituras, à luz de um entendimento teológico, quando não racional. A carne mata, né? Mas é o Espírito que dá vida, né? A palavra de Deus não é uma matéria a ser ensinada em uma universidade, né? Como biologia, filosofia, matemática, história, entre outras matérias de ciências humanas ou exatas. A palavra de Deus ela é espiritual. O homem espiritual discerne tudo e de ninguém pode ser discernido. E a gente está vendo os escândalos, né, de homens que eram pessoas aparentemente temente a Deus, que tinham aparentemente compromisso com Deus, porque só Deus conhece o íntimo, né, meu irmão, de cada alma, de cada vida. Ele diz, através do apóstolo Paulo a Timóteo, Deus conhece os seus, aparte-se da iniquidade todos aqueles que proferem o nome de Cristo. Então, amados irmãos, vai vir muitos escândalos, vai aparecer ET, vai aparecer espíritos aí, o Blublin vai aparecer aí, é uma enxurrada, vai se proibir o casamento, vai se proibir o uso de plantas fitoterápicas. Tem coisas que eu já estou falando aqui que pode ser até esse vídeo, entendeu? Os códigos binários, quando fazer a leitura aí, é complicado para mim. Eu tô empendurado, mas qualquer coisinha que eu falar, o meu canal vai ser tirado do ar. Então, meus amados, eu preciso ter todo cuidado com as palavras. A gente não pode falar tudo que a gente sabe. O que vem pela frente vai realmente mostrar quem é quem, né? Vai ser muita gente está aí se afastando, se desviando, né? Se afastando da religião, porque nunca teve em Cristo, porque aquele que tem a semente de Deus não consegue viver no hábito do pecado. Irmãos, o apóstolo Paulo, o nosso irmão,
Jesus, nosso irmão, nossos irmãos que sofreram, né? O justo viverá da fé. Você vai entender, sabe, irmão, aqui, ó, na pele, o que significa isso. O justo viverá da fé. Não é de dinheiro, não é de casa, não é de carro. O inimigo vai usar tudo, vai usar mãe física, pai físico, filho físico, certo? Vai usar, talvez, se não tiver vigilância, mulher, quando o nosso irmão Paulo diz, quem tiver no mundo como se do mundo não usasse, quem tiver mulher como se mulher não tivesse, não é para desprezar a mulher, mas é para viver em primeiro lugar para Deus. E ele diz que o dia do Senhor estava breve, já naquele período. A palavra de Deus é eterna, o Senhor não quer que ninguém se perca, por isso que é tardio em irá, né? Mas ele não tem o culpado por inocente, e pede, ordena que todos os homens se arrependam. Né? Convertei-vos e vivei, diz o Senhor, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Vai acontecer todo tipo de imundícia, de bandaleira, já está acontecendo. É festividade, é isso, e a loucura, mas menos a palavra. É festas, é eventos, é tudo em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do gospel, em nome do evangelho. Mas o apóstolo Paulo disse, importa que o evangelho seja pregado. Ou por pretexto ou por verdade, Deus, ele sabe de todas as coisas. Irmãos, vamos nos amar. 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. Esses tripé. Eu não quero saber se Jesus vem amanhã, vem depois, vem daqui a 1000 anos. Eu sei que ele é fiel para cumprir a sua promessa. Muitos, tendo por tardia, andando em suas próprias concupiscências, dirão, desde quando eu nasci e os meus pais diziam sobre a sua vinda. O apóstolo Pedro fala, mas, amados irmãos, para vós que têm a esperança do Senhor, ele diz que aquele dia vem ardendo como fogo, como foi profetizado pelo profeta lá no capítulo 4, o profeta Malaquias fala, né, no capítulo 4, esse que aquele dia vem ardendo como fogo, né? Não vai ficar nem raiz nem ramo, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Aqui no livro do profeta, vou observar aqui rapidamente, profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, em outra tradução, como fogo, ou como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Amados, Malaquias capítulo 4, versículo 1 e 2. Aquele corinho que a gente cantava na mocidade. Não vai ficar nem raiz nem ramo, mas onde é que você vai morar? Eu vou morar com Jesus, meu Senhor. Cantávamos esse corinho. Hebreus diz, o justo viverá do dinheiro, das placas religiosas, dos grandes templos, que serão tomados, quebrados, outros vão continuar lá, servindo a liderança, a sociedade, a liderança mundial, ao sistema, mas o povo santo, escolhido, se não for abreviado, nem eles mesmos seriam salvos. Esses eleitos, pode ser Israel, esses escolhidos podem ser a igreja, nós somos os gentios, e por grande amor o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 11, verso 31. Irmãos, não quero que ignoreis este mistério, um mistério, para que não sejais presunçosos, presunçoso, né? Soberbo. Israel experimentou um endurecimento em parte, irmãos. Ama Israel, ora pela paz de Israel, certo? Esse endurecimento proveu de Deus, até que chegue a plenitude dos gentios. Essa plenitude dos gentios é por enquanto que o evangelho está sendo pregado, e aí quando terminar essa plenitude dos gentios, aí Deus vai entrar com outra providência para Israel. Talvez seja lá, quando todas as nações secarem,
lá no vale da decisão, como profetizou o profeta Joel, no vale de Megido. Então, irmãos, nós vamos atravessar o rio Eufrates, as profecias vaticinadas e preditas pelos profetas lá do Antigo Testamento, e que são validados agora ainda pelo Novo através de Jesus Cristo e pelos seus apóstolos e discípulos. Irmãos, vamos ficar com Deus, né? Tem um corinho, um hino que eu vou deixar após desse vídeo aí, né, do nosso irmão Telmo e Telma, né, uns cantores antigos. É melhor ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Que você possa ficar com esse louvor em nome do Senhor Jesus. Seja edificado, compartilhe esse vídeo. E termino aqui com esse texto da palavra de Deus. Não temos aqui morada permanente, mas buscamos a vindoura. Escritor de Hebreus. Paulo aos Filipenses. A nossa pátria está nos céus, onde aguardamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se o Senhor vai voltar amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 1000 anos, não importa. Se eu tiver na sepultura, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos, juntamente com os que ressuscitaram primeiro, subirão ao encontro do Senhor nos ares. E aí o que é corruptível não pode herdar incorruptibilidade. Nossos corpos seremos transformados. E assim como Ele é, nós seremos. E assim como Ele é, nós o veremos. E aí estaremos para sempre com o Senhor. E vai ser maravilhoso. Não haverá dor, não haverá choro, não haverá tristeza. Porém a palavra diz, o meu justo viverá tão somente da fé. A fé. Vai ser proibido a mensagem da palavra, vai ser proibido a palavra, mas ela está toda dentro de você, através da prática e da vida que você veio vivendo até o dia quando se iniciar as grandes tribulações. Então, se você é mid, pós, tribulacionista, depois, se tem o arrebatamento, se é milênio, se não é, não importa. O que importa é que eu devo estar com colírio santo para poder ver a minha nudez. Que Deus em Cristo nos abençoe e muito obrigado, irmãos, pelo seu comentário, por você estar curtindo, porque através disso esse vídeo pode alcançar mais vidas. Que você compartilhe nos grupos do WhatsApp o mais rápido possível, porque vem dias de dores e de aflições. O meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que prosseguem. Em nome do Senhor Jesus. Deus te proteja e continue te abençoando. Muito obrigado, irmãos. No mundo tudo passa, tudo mesmo é ilusão. Não pode achar o homem segurança e salvação. Mas acima da vaidade eu vejo Deus que me conduz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus, com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei, eu não sei, eu não sei. eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Amigos me convidam para a igreja eu deixar, mas eu digo, eu não quero meu Jesus abandonar. Pois cego eu andava, mas agora eu tenho luz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei, eu não sei, eu não sei. eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei.
vejo muita gente caminhar sem direção, olhando para baixo e entrando na escuridão. Mas eu olho para o alto, eu vejo Deus que me conduz. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Jesus.